Fala, turma! Estamos aqui diretamente dos estúdios Rocon. Muito boa noite, né? Para mais um Resenha de Saúde. Hoje um Resenha de Saúde eu vou contar para vocês, viu? Totalmente especial. Estou aqui com a turma de mulheres que, hoje vai dar show, tá? Vamos falar sobre autoestima feminina e os procedimentos estéticos, né? O que é que os procedimentos estéticos podem influenciar, né, na autoestima da mulher. Então vou apresentar, mas antes de apresentar essa turma aqui bem especial, já vai aqui no sininho, ativa o sininho aqui, para que toda semana, toda quarta-feira, quando tiver um episódio novo, você já ficar avisado, tá certo? Então vai aqui no sininho e já ativa, tá certo? Então hoje eu tô aqui, todo mundo aqui, todas as professoras da pós já deram aula, já tá todo mundo aqui, umas vieram direto, outras já foram ali, já, né? Estou aqui com Giovana Bergmer, eu que errasse esse nome, que hoje eu fui apresentar ela, Damires, na turma, eu falei, é Bergamo? Ela disse Bergmer. Então, assim, eu não podia errar, não é? Então, estou aqui hoje com Giovana Bergmer, fisioterapeuta dermatofuncional e saúde da mulher, especialista em fisioterapia dermatofuncional e saúde da mulher, mestre e doutora em ciências da saúde pela Universidade Federal da Bahia e concentra suas atividades nos atendimentos, né, de fisioterapia dermatofuncional, parte de estética e saúde integrativa da mulher, e professora de graduação e pós-graduação, professora do nosso instituto, tá? Estou aqui também com minha colega de profissão. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Giovana. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Estou aqui também com minha colega, doutora Emily Souza, biomédica esteta, primeira biomédica esteta de Feira de Santana, porque também hoje eu fui falar na turma, a primeira biomédica de Feira de Santana, primeiro biomédico do esteta do Baixo Sul. Sim. E primeira biomédica esteta de Feira de Santana. Exatamente. E não o primeiro biomédico, porque a gente não está tão... estamos na primeira turma, né? Ela que é CEO do instituto que leva o seu nome, que fica na cidade de Feira de Santana, apesar de ser de Amélia Rodrigues, que ela sempre gosta de dizer, ela vim do interiorzinho bem pequenininho ali. Nunca negar as origens, né? E concentra suas atividades nos atendimentos, né, de harmonização corporal e facial, e é professora de graduação e pós-graduação, também professora do nosso instituto. E para completar quase, viu, meu diretor? Esse time de estrelas, hoje eu vou contar, viu, velho? Esse programa aqui é o nosso segundo programa. O primeiro foi com o Ricardo, foi massa, mas esse vai ser totalmente especial. Damires Santos, fisioterapeuta dermatofuncional, fundadora do grupo Finíssimos, né? Primeiro grupo de fisioterapia estética do Baixo Sul, sócia da Clínica Lotus, ou seja, minha sócia. Exatamente. Professora de pós-graduação e graduação, professora do nosso instituto também da pós-graduação em saúde estética avançada. Damires, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite. Preciso salientar que falta um lado da Finíssimos, que está tomando conta de um bebê. Ela vai se retar que ela não está aqui. Enfim, é porque Damires e Gabi vai ser um outro episódio, né? Sim, mas aí eu achei... especial, né? Mas, tem enfim. que dar uma Então, lá. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema, assim, a gente já está aqui com esse grupo de mulheres representando, né, o lado representando feminino. Esse lado feminino. Hoje eu vou estar aqui só para ouvir, viu, diretor? Que ainda está aqui, ainda minha digníssima aqui nos bastidores. Hoje eu vou estar aqui só para ouvir. Vocês são tá? agraciados. Justamente. Hoje eu vou estar aqui só para ouvir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a autoestima feminina. Qual a importância, onde é que entra os procedimentos estéticos? A gente sabe que tem uma linha tênue, né, de procedimento estético, de extravasar ou não extravasar, até onde vai a naturalidade. A gente vai falar também um pouquinho de saúde estética íntima. Justamente, saúde estética íntima. Para quem não sabe, existe sim, dentro da saúde estética, a saúde estética íntima, né? Que é um tema que... crescendo muito, né, a cada dia. Justamente, que vem crescendo muito, e acho que a gente pode começar, né, quem quer puxar aí pode se apresentar também, se eu esqueci alguma coisa, se quer falar mais alguma coisa. Gil? Então, já que puxou o gancho, vou começar falando. Tava meio tensa, meio nervosa, mas aos pouquinhos a gente vai relaxando um pouquinho.
Então, existe essa possibilidade, né, de trabalhar com a saúde feminina de uma forma integral. Então, não só envolve fatores estéticos, que estão ali relacionados ao que a gente consegue enxergar mesmo, mas a saúde feminina, onde essa mulher ela se sente mais autoconfiante, onde ela se empodera e auxilia no lidar da vida, né, diária. Eu acho que todo mundo que atende mulher sabe o quanto que a estética consegue agregar, né, no quesito da autoimagem, né? Da autoestima, que eu acho que é o ponto principal da nossa nosso bate-papo, exatamente. Então, assim, trabalhar com estética íntima é um dos cursos em que eu ministro, é uma das coisas da minha paixão, acho que casa muito a parte da dermatofuncional com a saúde da mulher, e a gente consegue justamente trabalhar esse lado. No final do ano passado, em 2022, a gente publicou um artigo que falava justamente que os tratamentos de estética íntima que melhoram também a parte sexual dessas mulheres, essa percepção, essa autoimagem, ela consegue trazer essa mulher um resgate aí de alguns outros fatores. É bem legal. É um universo à parte, assim, né? Pra gente trabalhar no outro podcast também. Então, estética íntima, não é a área, é a minha principal área de atuação, mas na dermatofuncional é muito comum a mulher ela chega queixando de um melasma, e aí ela vai tendo um pouco mais de intimidade, aí ela fala de uma axila escurecida. Exato. E aí depois ela tá com um pouquinho mais de intimidade, ela vai lá e vai falar assim, olha, eu tenho a minha região íntima, a minha vulva não me agrada muito, porque tem esse ou aquele aspecto. Então, às vezes é muito flácida, por conta, às vezes, até do pós-parto, um paciente que era obeso e perdeu peso. E aí, a gente entender que o universo feminino, ele é complexo e ele tem vertentes diferentes, a gente consegue abrir um leque de oportunidades para tratar essa autoestima, né? A gente cuidar dessa autoestima dessa paciente. E o interessante é que a gente observa a mulher, a autoestima da mulher, ela não está ligada apenas no que a gente vê. Sim. Mas muitas vezes é principalmente naquilo que a gente não está vendo, né? E o psicológico, ele vem também exatamente dessas questões, a questão realmente íntima, né? Da questão aí da estética íntima, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela não quer falar sobre. Isso. E só fala exatamente quando acha oportunidade e se sente à vontade para falar. Isso é realmente muito. A maioria das pacientes, elas não querem que as pessoas fiquem sabendo que ela está fazendo um tratamento de estética íntima. Ainda a gente está vivendo essa mudança de paradigma. E o que eu acho que acontece muito com os procedimentos também, né? O estar entre a linha tênue do mais natural possível perpassa também por esse caminho de não quero que as pessoas olhem, digo como paciente, né? E vejam, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, tal e tal procedimento. Então, é incrível que eu falei exatamente isso hoje na sala, né? Hoje de manhã, exatamente isso, porque é o harmônico, né? Até o ano passado, era muito... As pessoas queriam realmente o exagero, né? A harmonização facial, por exemplo, era através do exagero, o bocão, né? Aquele rosto muito marcado, e hoje não. A gente percebe que de um ano para o outro houve essa mudança também de mente, né? Houve essa mudança de chave e as pessoas estão buscando, as mulheres principalmente têm buscado a naturalidade, né? O rosto feminino e um rosto natural. Acho que quando que fala de naturalidade, busca a individualidade também, né? Sim. Então, o exagero, ele pode colocar todo mundo dentro de um padrão, e quando você trata a individualidade, é o que a gente fala muito, né? Dos procedimentos personalizados, de qualquer esfera, não só dos invasíveis, enfim. Mas não colocar todos os pacientes dentro do mesmo pacote, que são beneficiados com as mesmas técnicas. Aproveitando essa deixa, né, que Giovana falou de padrões de beleza, e aí Emily falou de mais naturalidade, e as coisas vêm mudando, né? Se a gente for puxar para a harmonização, a gente vai ver que existe sim, dentro do visagismo, algumas, né? Mas assim, o que é que na prática clínica de vocês, não só na harmonização, mas na dermatofuncional como um todo, o que é que vem mudando? As pessoas vêm buscando só mais naturalidade ou ainda tem aqueles padrões de beleza? O que é que vocês estão achando desse cenário atual? Bom, o pessoal que vai para a clínica, a prática clínica é exatamente a naturalidade, porque
Quem me procura, já procura sabendo que eu trabalho com naturalidade. Eu devolvo ao paciente, né? Eu tiro ali aquelas linhas de expressões, aquela marcação, sulco, bigode chinês, né? Devolvendo a naturalidade do paciente, trabalhando exatamente na individualidade da sua anatomia. Porque não é porque eu sou mulher, né, que eu vou ser igual a outra mulher. Então, nós temos a anatomia totalmente diferente. E é isso que eu sempre busco mostrar, principalmente nas redes sociais. Não é à toa que hoje eu trabalho muito com os bioestimuladores, que é exatamente, aí eu devolvo para esse paciente, a beleza natural da pele, né? Devolvo ali a elasticidade natural através da produção de colágeno e devolvo também a beleza natural, diminuindo ali aquele envelhecimento, né? Então, geralmente quem me procura sabendo que eu vou trabalhar através da naturalidade, não do exagero. Então, assim, vocês acreditam, né, nós como profissionais da parte da saúde integrativa como um todo, né, não só como a estética, é importante a gente pregar isso de naturalidade, né, da beleza característica individual de cada pessoa, né, porque isso mexe muito com a autoestima. Sim. Né? Fica à vontade. Eu gosto muito de trabalhar, hoje mesmo a gente iniciou avaliando, eu acho que esse momento da avaliação é um momento importante, onde você tem essa O que Giovana troca. tá falando, que ela iniciou, gente, é porque hoje teve aula da pós. Todas estavam dando aula na pós. É verdade. Turma 1, turma 3 e turma 2. Tá? Exatamente. Hoje a gente estava avaliando, passando para os alunos, tá Exato. certo? Então, em uma dessas conversas em sala de aula, a pergunta que eu sempre faço, o que é belo para você, né? Então, o conceito de beleza, ela é muito relativa. E junto com esse conceito de beleza do que eu posso definir como é adequado, como não, como bonito, como feio, a outra pessoa, ela pode interpretar de uma outra maneira. Então, jamais a gente tem que avaliar o nosso paciente e colocar dentro daquilo que eu acho que é bonito. Então, trabalhar em cima da queixa principal ajuda bastante, ajuda muito, né, no seu procedimento. Então, não simplesmente chegar e falar, o próprio paciente, não, me diz aí o que é que eu preciso que você faça, o que é que eu preciso fazer de procedimento. Você que tem o olhar clínico que vai dizer o que eu preciso, né? O paciente sempre chega com essa frase. Porque às vezes a gente tá vendo uma coisa que ele nem enxerga. Aí você quase se problema. desespera. Se eu for fazer a avaliação toda, que nem tem uns memes, né? Que você fica avaliando, você já avalia a pessoa sabendo o que é que você vai fazer ali, né? Tem um meme que fala assim, ó, quem trabalha com harmonização, eu fico com medo de chegar em frente dessa pessoa, que a pessoa tá o tempo todo me olhando pra fazer... Já sabendo o que vai fazer. Já fez, montou o protocolo todo. Então, assim, a gente ri sobre isso, dá risada, mas realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Na estética íntima mesmo, isso acontece muito. É claro que eu vou sempre puxar o gancho para minha sardinha. Mas que a paciente, muitas vezes, ela chega com uma queixa de pigmentação, mas aquela pigmentação, aumento, né, de pigmentação, pode estar associada a uma flacidez. Sim. E aí, se você vira para o paciente e fala, não, tá flácido também, então ela já sai dali nunca mais querendo ter nem relação sexual com o parceiro. Porque você destruiu a autoestima dessa mulher com apenas uma frase. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que todos nós trabalhamos com a estética, né? E esse cuidado, ele tem que ser, assim, batido em sala de aula também. Com os nossos pacientes. Lembrando, a gente tem que tentar perceber ou estar sempre lembrando, tanto entre profissionais como com o paciente, que a autoestima vem de si. Exatamente. Então, ele vem de você. Você sente alguma coisa que te incomoda e você quer mudar alguma coisa, ou quer melhorar alguma coisa, ou quer voltar a ter alguma coisa. E aí, quando parte desse princípio, os padrões, que eu entendo padrões como padrões comerciais, né? Essa transição de padrão, ou essa ausência temporária de padrão, acontece porque existe aí uma militância muito grande sobre esses conceitos do que é e do que não é bonito. Então, há pouco tempo, e aí quando eu digo assim, há pouco tempo é que eu nem sou tão velha assim, tá? Mas a gente tinha muito assim, a pessoa que era a artista principal da novela, ela era exatamente igual à da novela das 8, e à da novela das 7, e à da novela das 2. O personagem ia mudar, a figura ia mudar, mas o padrão de beleza, ele era exatamente o mesmo. Era uma mulher branca, do olho claro, do cabelo liso, o cabelo podia ser louro, ou o cabelo podia ser preto, ou o cabelo podia ser castanho. Mas era exatamente a mesma mulher. Então, todo mundo queria ser igual a ela. Era inevitável, por mais que dentro de mim eu achasse que eu até sou bonita, mas se alguém me perguntasse, você quer mudar o quê? Eu quero que meu nariz fique igual ao de fulana. Então, a gente tem vivido eu acredito que nos últimos 5 anos, uma transição. Muito grande. Quando você começa a ver
pessoas diferentes, ocupando lugares diferentes e trazendo representatividade Sim, total. para você. E aí, quando você procura um profissional de estética, ele precisa entender espelhamento, quem te representa. É isso aí. A sua autoimagem é construída baseada em qual padrão? A partir daí, a gente pode traçar ou a gente pode sugerir, e muitas vezes sugerir acompanhamento profissional psicológico. Exato. Porque a desconstrução de imagem, ele não tem nada a ver com a autoestima. Tem a ver muito pelo contrário, com a depreciação dessa estima, de tal ponto que ela quer se transformar Em outra em pessoa. outra pessoa. Exato. Então, a gente estava falando, vocês falaram em aula, também falei em aula hoje, sobre a importância da avaliação, de você deixar o paciente falar. Exato. Você pode achar, e eu cheguei até a comentar com as meninas hoje, eu disse, você pode achar uma pessoa com quadril largo horrível. Eu não acho, mas assim, eu posso dizer assim, não, eu não gosto, eu acho feio uma mulher com quadril largo. Aí chega uma mulher com quadril enorme lá, e aí você chega pra ela e joga, esse quadril seu é feio. Não, o que incomoda ela é um cravo dentro da orelha. É isso aí. E você vai tratar em cima daquele Vai tratar principal. o cravo na orelha e você vai tratar a sua imagem sobre o gostar do outro. E tá E tudo não a bem, e sua, não né? a sua. Então, eu entendo que a construção desse padrão vem da gente desconstruir padrões. Exatamente. Concordo. Eu sou profissional de estética há 11 anos, trabalho com beleza. Nunca estive dentro dos padrões. Comecei a entrar dentro dos padrões agora. Eu nunca mudei, sua mas a essência. visão das pessoas sobre o belo começou a me alcançar. Mas eu sempre tive boca grande. Que bom. A boca grande começou a ser bonita nos últimos 3 anos, que a gente tá vendo gente exagerando. E as pessoas pagam caro por Pagam isso. caro por essa boca, e aí elas fazem de um jeito que não harmoniza com o nariz, que não harmoniza com o olho, e aí fica aquela configuração, vou falar, talvez seja até vexatório, mas parece aquele palhaço que bota aquele batom maior do que a boca, e aí você desconfigura tudo. Então, não fui eu que mudei. Não foi o meu cabelo que mudou, não foi o meu nariz que mudou. Eu nunca fiz nenhum procedimento desse tipo. Ainda. Não direi que não farei. Não foi isso que mudou. Mas a minha aparência começou a entrar nos perfis de padrões de beleza que estão sendo desconstruídos. Então, quando a gente trata de autoestima da mulher, muitas vezes a gente tem que entender com quem ela se espelha. Assim, e puxando um pouco esse gancho e trazendo, né, porque são mais profissionais que nos escutam, a gente tem hoje em dia instrumentos que são avaliativos que eles auxiliam a essa tomada de decisão. Isso. Se eu preciso fazer um encaminhamento para um psicólogo, se ele precisa ir para um nutricionista, como é que essa equipe multi ela vai integrar? A gente tem um questionário de autoimagem corporal, que é o BSQ, e que ele dá números para saber se aquele indivíduo, aquela mulher, ela está, como ela se vê, né? Se realmente ela se vê da forma como ela é, ou se há uma mudança muito drástica. Seria dentro bom de desse você padrão. falar mais o que seria esse programa, como é que funciona? É um questionário validado, onde o paciente ele responde alguns questionamentos, por exemplo, como eu vejo meu corpo, eu não quero expor meu corpo quando eu vou em tal lugar, eu uso roupas folgadas para esconder áreas específicas do meu corpo. E cada questionamento ele tem uma certa pontuação. Certo. E essa pontuação, ela vai lhe dizer se essa paciente precisa de um direcionamento ou não. E quando a gente trabalha em clínica, é muito importante a gente frisar isso exatamente, de ouvir o paciente, porque o paciente, quando chega no nosso consultório, ele chega querendo sanar aquela dor, querendo curar, né, aspas, aquele incômodo que ele está vendo. Então, quando você, de maneira até mal educada, aponta uma outra coisa que ele não falou e aponta uma outra coisa que você está vendo, o que é que aquele paciente, ao invés dele sair melhor, ele pode sair pior do seu consultório. E a nossa ideia não é isso, é realmente devolver Acolher a queixa, a né? autoestima. Eu acho que Exatamente, é o acolhimento. É o acolhimento. Isso. Eu costumo dizer assim, a gente, profissional de estética, quando vai fazer uma avaliação, ele tem uma capacidade incrível de adoecer alguém. É verdade. Total. Ele total. pode fazer isso. É a linha Então, tênue que a gente falou no início, Você né? precisa ter essa responsabilidade. Poxa, o que essa pessoa quer? Como ela se enxerga? Tem gente que chega e fala assim, o que é que eu posso te ajudar? Tudo. Não, eu Tudo. Aí você fica assim, calma. Não é bem assim. Eu falo isso direto, eu já falei isso aqui até no podcast com o Ricardo, dessa responsabilidade que a gente tem, né? Damílis é minha sócia aqui na clínica e às vezes a pessoa marca uma avaliação que ela quer realmente só sentar ali, olhar pra mim e dizer assim, não, eu só vim aqui para você me dizer o que é que eu preciso Isso aí. fazer. Não, e são incansáveis vezes, eu fico impressionado.
que as coisas, a gente divulga muito conteúdo em rede social, a gente vai criando um nome que vai ficando ali, a pessoa chega ali e senta na frente, não, eu vim porque eu quero saber, eu recebi uma mensagem hoje no meu WhatsApp, amigo, olha, eu vou aí porque eu quero saber o que é que você precisa fazer, quero ficar com o meu rosto harmônico. Recebi essa mensagem hoje de um conhecido. Essa responsabilidade. E a gente tem que entender também que nós somos os profissionais. Lógico. E que a pessoa chega ali, senta na nossa frente, confiando no nosso Ela trabalho. quer um diagnóstico. Exatamente. Ela quer ali o protocolo Exatamente. ideal. Não. pra A ela gente fazer precisa aquilo. entregar o melhor que a gente tem para essa pessoa, né? Não é nem só o diagnóstico. Hoje o paciente ele já chega com o protocolo pronto. Exatamente. Ele, por exemplo, a gente tem hoje marcas comerciais como Sculptra, que o paciente chega já querendo o Sculptra, Sculptra. puxando um pouco aqui a sardinha para os injetáveis. Só que a gente tem que aterrissar o paciente às vezes e assim, olha, embora seja um procedimento eletivo, que é você que vai chegar lá e dizer qual é o procedimento que você quer, tô fazendo aqui, marcando uma avaliação para fazer uma toxina botulínica, para fazer um preenchimento labial, mas quem vai dizer se você vai realizar o procedimento é o profissional. Até porque, às Entendeu? vezes, De o acordo com a paciente avaliação. chega, ele, eu quero fazer um botox, né? Só que aonde você quer fazer o botox? Aqui, no bigode chinês. E aí, exatamente porque ele não sabe o que é que a gente faz, né? Não, aí a As gente tem que indicações, sentar e né, de cada explicar. procedimento. Olha, bigode chinês não é botox, né? É preenchimento. Então, tudo isso a gente precisa levar. A gente conduz o nosso paciente da melhor maneira que a gente pode conduzir, ouvindo as queixas dele. Aí, pegando o gancho de Renato, quando o paciente chega assim, eu vim aqui, eu quero que você me diga o que eu preciso. Todas as vezes que esse paciente chega para mim e fala isso, eu falo assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, o que hoje tá te incomodando? Tudo. Tá, tudo o quê? E aí a gente tem que conduzir exatamente para a gente não ter levar esse paciente a sair do nosso consultório exatamente entregando a ele um problema que ele não enxergava, né? A gente precisa realmente conduzir para ele falar o que ele enxerga, que é exatamente a questão Se o paciente ele não consegue perceber, porque às vezes é falha mesmo de percepção, Exatamente. ele não está acostumado, você direcionar, Exatamente. para que não para que ele identifique, mas que pelo menos ele comece Sinalize a algum perceber lugar. o que realmente está incomodando, que às vezes é o nariz, às vezes é o olho, às vezes é, enfim, uma barriga, né? Ele não sabe dizer exatamente o que é naquela região, mas é aquela área que está incomodando. Poxa, então se é o olhar que você quer melhorar, a gente pode fazer tal, e aí vocês sabem melhor do que eu, né? Tal e tal procedimento, né? E a gente vai fazendo esse direcionamento, conduzindo, que eu acho que é o nosso principal papel. Isso. E eu fico muito feliz que vários profissionais, né, de formações diferentes, que estão ali na linha de frente, trabalhando e formando, a gente está falando a mesma língua, né? Com Olha como é certeza. bonito de ver. Verdade. Todo mundo falando a mesma língua, com a mesma preocupação, que a preocupação final é o paciente, né? É o cliente. Tomara que seja uma preocupação geral, Geral. não só, não só nós, nesse por isso que a no- gente é, esteja com uma né? amostra viciada aqui. Entender a justamente. responsabilidade. É, entender a do responsabilidade. mesmo. Pegando o gancho, né, do que você falou, eu acho bacana, porque hoje, assim, quando a gente vê sobre a representatividade, e a gente vê muita representatividade da mulher. Eu vi um vídeo, há mais ou menos uns 2 meses, acho, atrás, da Pequena Sereia Preta. Sim. E várias meninas se emocionando, chega arrepio. Por quê? Porque não existia isso antes. E hoje, gente, a gente vive em um país onde existe a maior diversidade de cor de pele, de cultura, é o Brasil. Hoje a gente vê assim, não tem como o Brasil, né? Então, quando você vê assim, as pessoas realmente hoje se preocupando em inserir hoje um grupo que antes era um grupo excluído na beleza, isso é lindo, porque hoje a menina preta pode olhar e dizer assim, olha, o meu cabelo é lindo, e não é porque eu não tenho um cabelo liso que o meu cabelo é feio, muito pelo contrário. Eu falo por mim, meu cabelo cacheado, eu amo meu cabelo cacheado, mas durante muito tempo eu alisei meu cabelo na adolescência, por quê? Porque eu queria entrar nos padrões das minhas amigas. E chegou um momento que você quer saber de uma, cortei meu cabelo na orelha, e aí amei, nunca mais. Hoje até de vez em quando, né? E aí também vem aquela questão, não é porque você está dentro de um determinado grupo que você não pode fazer uma outra coisa, né? Não é porque você é preto ou branco que você não pode usar isso ou aquilo. Eu acho que quem decide o que pode ou não pode usar somos nós. Eu sou o dono do meu corpo e eu falo o que eu realmente quero utilizar,
né? Ou o cabelo escovado, ou o cabelo cacheado. Então, quem decide é você. Assim, a gente tem essa semana acontecimentos super que aconteceram, né? Que foi Glória Maria. Glória Maria. Foi uma mulher que Nossa, representou extraordinário. muito, ela deixou aí toda a trajetória e ela traz muito isso, né? E uma das frases em que estava sendo vinculada e falava sobre era que a beleza é muito mais um estado do que simplesmente algo físico, né? Então, quando você vê uma mulher feliz, você, independente do padrão... Estado de espírito. É um como estado todo. de espírito, exatamente. Em um dos vídeos que foi... Ela falou muito Ela sobre falou isso. sobre- ela falou É sobre um isso. negócio Interessantíssimo, negócio né? interessante. A gente pode perceber, no caso de autoestima feminina, principalmente, com certeza você vai saber explicar melhor do que eu. Tá. Mas quando eu ministrava algumas aulas na faculdade, eu sempre dizia assim, brincava, que a mulher, ela passa em um ciclo menstrual por todas as fases da autoestima. Ela é a mesma mesmo. mulher. Mas quando ela tá no período fértil, ela é maravilhosa. Ela tem um cheiro Empoderada, melhor, ela né? tá linda, ela tá com um sorrisão. Pronta pro crime, ela vai engravidar. Ela tá ali organizada. E Prontíssima. prontíssima. E o estado dela é bonito, ela Agora- se sente agora você tá máxima. em minoria aqui, Não, viu? tenho certeza que a parte da direção aqui, de filmagem, do programa, vai sair rapazes Já melhores. saiu Viu? esperta. Vão sair. Saiu Saiam, esperta. por Se ela favor. tiver muito maravilhosa, Dica pra vida, aproveite. dica pra vida. Aproveita. Aproveite, a mulher ela tá maravilhosa, ela tem que ser elogiada assim, mas vá com calma, porque ela vai engravidar. Ela tá pronta, ela tá direitinha ali. Gilmar Se chegar não ficou tiver vermelho. tomando nada, se não tiver, Já já foi. foi, porque é hormonal, é um estado de se sentir bem. Bem, Aí depois dá uma baixa uns hormônios, sobe outros hormônios, a gente já começa a se sentir triste, Vem melancólica. irritabilidade. A gente fica irritada, nada funciona, nada tá bem. Então, quando a gente fala de autoestima feminina, a gente tem que As- falar do as ciclo fases da lua, menstrual. né? Várias fases da lua. Porque tem esse BO aí da gente ter um dia que você usou a mesma roupa semana passada, passou o mesmo salto, o mesmo batom, o mesmo biquíni, hoje não tá dando certo. Porque a gente não está se achando, a gente não está se sentindo. Parece que a gente não sustenta a roupa que a gente sustentou verdade. semana passada. Exato. E aí, puxando outro gancho, o mesmo vale o inverso. Aquela paciente que chega no consultório e ela quer fazer todos os Tudo. procedimentos porque ela acha que é o procedimento, é o Que vai tratamento melhorar. que vai melhorar esse empoderamento interno, e não é. E o nosso diferencial é justamente ser o ponto de alerta, dizer assim, opa, acho que precisam entrar outros profissionais aqui para isso. buscar esse tratamento, para que a gente trabalhe em conjunto e o resultado final atinja, que são as expectativas, né? Exatamente. Vamos agora, a gente passeou por, né? Rolou aqui. O negócio deixar aqui, a gente vai embora só amanhã, viu, Caio? Aí, mas vamos falar agora dos procedimentos. Né? Vocês querem estabelecer uma faixa etária, né? Geralmente a gente atende pessoas geralmente mais de 30 anos, né? E aí a gente A faixa etária da estética é quem tá pagando. Aí a pessoa geralmente com 25 anos já tá trabalhando, verdade. aí já começa a procurar alguma coisa, né? Isso. Mas Então- 30 é o maior. A então maior vamos parte lá, é a partir puxa. de 30. dentro da dermatofuncional, na parte de estética, quais são as principais queixas de suas pacientes? Né? Dentro dessas queixas, quais são os procedimentos, quais são as técnicas que você utiliza? Ó, falando bem, trazendo bem esse contexto do se sentir bem, da mulher se sentir bem, a maioria dos pacientes que vão me procurar vão primeiro buscar corporal, é o que a gente tem de carro-chefe aí. Se for uma mulher um pouquinho mais velha que já teve filhos, é abdômen, que elas vão tratar, e geralmente flacidez pós-parto. E aí vem abdômen globoso em todos os sentidos. Às vezes é uma flacidez muscular, às vezes é uma flacidez tissular, um músculo muito fraco que não sustenta a cintura abdominal e aí fica com aquela barriguinha para frente. Às vezes é uma flacidez de pele, aquela pele enrugada. E quando é mais jovem, é bumbum. Vocês já observaram É assim que verdade. geralmente assim, menos de 25 anos, o poder tá no bumbum. Então elas vão querer empinar, crescer, levantar e A brasileira, né? você tem que trazer esse padrão de mulherão nas mulheres mais jovens. Pro bumbum, é treino. Você tem que fazer musculação, né? O que geralmente a gente faz a orientação, conversa com o seu professor. Mas eu não quero ir pra academia, então... Procedimento, gente, olha o que eu falo sempre. Beijo pra você. Prepara o corte. Prepara o corte. Procedimento estético nenhum, seja ele não invasivo, seja ele minimamente invasivo ou até mais longe, seja ele um procedimento cirúrgico,
nenhum vai fazer milagre. Nenhum. Nenhum vai fazer A milagre. gente não opera Eles são milagre. procedimentos complementares à sua dieta, à sua atividade física, e aí o procedimento vai só complementar. Tá? É o tripé, né? É. A gente tem a Se a gente alimentação, atividade física e a estética. Se a gente estivesse operando milagre, estávamos onde? Em Dubai agora, Ah, gastando nossos milhões. Com certeza. Né? Não dá pra gente. Ah, breve. breve. É, não, e a gente não vai nem Depois precisar desse operar podcast, milagre, né? Nem É, vai depois precisar. Podcast. Então, assim, aí vem correntes que vão estimular estemotoras, estimular a contração muscular, trabalhar a fibra muscular que não vai trabalhar no treino. Pump, gosto muito de pump para aumentar a vascularização, melhorar o contorno do bumbum. Esse pump, Dan, Sim. o pump eu vou... É polêmico. Justamente, eu vou agora fazer as partes do leigo, Tá. tá? Porque, né, apesar de ser um podcast voltado, né? Mas sempre vai ter, né, Sim, Caio? claro. Tá ali o público O paciente que é o tá paciente, o público que interessado. quer fazer um Sim. procedimento. O pump é aquele que o paciente, que o povo fala que o efeito é Cinderela, que o efeito não é, né? Então, botou ali, o bumbum subiu. Quando chegou em casa, tomou um banho, o bumbum desceu. Não funciona assim, mas é esse aí. É aquele cabeçote grandão que a gente vê na televisão, as fotos das mulheres com aquele negócio no bumbum e o bumbum tá bem grandão. Então, sim, tem um edema momentâneo, porque você tem um estímulo, mas esse edema não é absurdo, porque a ideia do pump para profissionais de saúde, da estética, o pump, ele é para pampar. Ele suga e solta. Ele não deve ser usado de modo contínuo para fazer um edema permanente. Ele tem que sugar e soltar. Aumentar a vascularização, melhorar, reduzir as fibroses da celulite, melhorar o contorno, ativar a vascularização de um músculo mais específico. A pessoa tem um glúteo máximo que está fraquinho, então a gente vai lá, posiciona, aumenta a vascularização, depois entra com uma corrente elétrica para poder dar uma estimulada, mas isso não substitui o treino. E o leigo, pro leigo agora. Pro leigo. Eu não sei como é que fala pro leigo. É Tá. a atividade do professor. né? Calma. Aumenta o fluxo Aumenta de a sangue. quantidade de sangue no músculo. Quanto mais sangue, Isso. mais- Quanto mais sangue, mais Mais vida. Vida. Daí Mais vai- vício, vai mais sangar. vício. Quanto mais sangue, mais fibras musculares, mais músculos vão contrair. Mais oxigênio. E aí você vai conseguir o bumbum, né, do século, o bumbum mais alto, né? Todo mundo vai ter esse bumbum grande? Não, a gente vai trazer para a realidade e vai dizer, olha, a gente consegue melhorar o contorno do seu bumbum, a gente pode deixar esse bumbum mais harmônico, às vezes é um bumbumzinho quadradinho aqui embaixo, a gente consegue melhorar essa característica do seu bumbum. Mas se você, eu costumo ser bem sincera na avaliação, sua mãe tem bumbum grande? Não. Seu pai tem bumbum grande? Não. Então, né? A gente melhora o bumbum que você tem, mas eu não tenho a capacidade de preencher bumbum. Tem outros profissionais que vão fazer isso. E aí, quando Vulgo a gente eu. associa isso, quando a gente associa Já com passa o bom. Max, com os injetáveis, Isso, todos os do bumbum, os bioestimuladores, bioestimuladores, aí a gente coloca algo a mais. Isso, A gente é um incrementa plus. aquilo que já deu uma resposta bacana. Aí a gente vai conseguir nessa mulher jovem que quer tratar bumbum, que malha, uma resposta bacana de glúteo. A gente tem vários resultados bacanas de glúteo lá nas nossas páginas. E o povo fala assim, não é a mesma pessoa. Não, teve pessoa. um caso de uma paciente nossa, e aí eu postei esse antes e depois, um protocolo que a gente... Protocolo do GluteoMax, que é um Sim. protocolo do grupo PHD, né? Trabalha 2 planos, o plano intramuscular e o plano subcutâneo. São cerca de mais de 60 tipos de ativos nos 2 planos, que a gente fazia junto a corrente russa e o pump de glúteo, justamente, né? Para poder dar um up no procedimento. Sim. E realmente tivemos resultados maravilhosos, mas porque a gente deu sorte de pegar muitos pacientes que mudaram os hábitos de vida. Né? Então, Se assim, comprometeram. se comprometeram. Além E- da sorte, a gente Exatamente. pegava mesmo. Justamente. Tivemos resultados não postáveis, né? Isso. Porque assim, o que a gente posta são resultados maravilhosos, são resultados fora da curva. É uma realidade. A gente tem que ser sincero, tem que ser Sim. honesto. E aí a paciente estava na academia e aí dizendo assim, rapaz, Renato tá pegando foto de internet e postando de antes e depois. E a paciente do lado ouvindo, meu Deus, minha bunda tá linda. É inveja. É de É da internet. Inclusive, uma aluna hoje falou, mostrou antes e depois dela e disse que fez com você. E o resultado dela ficou realmente incrível. É, com certeza. E ela tá amando. E aí vem, às vezes, essa observação, assim, pô, às vezes a pessoa tem uma gordurinha ali no sacro,
Aí você trabalha aquilo ali, o bumbum faz logo, oi, apareci. Porque é isso que é a harmonização Isso, corporal. São pequenos né? detalhes. Justamente. E já para mulher que mais velha, que geralmente é pós-parto, a gente precisa trabalhar diástase, então trabalhar exercícios físicos, avaliar essa diástase, se dá para ou não dá para fazer hipopressivo. A gente vai trabalhar radiofrequência, carboxiterapia, técnicas que vão induzir a produção de colágeno, técnicas que vão reduzir, né, fazer uma lipólise, a quebra da gordura, reduzir a gordura local, são as queixas mais comuns do corporal. Facial é mais melasma, mas aí a gente vai, geralmente é em outro momento, né, que a gente vem, essa busca dos faciais geralmente é mais no inverno, agora o corporal são esses dois. Verão, né? Vamos fazer aqui horário, né? Passar para a doutora Emily agora, assim, vamos falar do público feminino, né? Sim, Já que a gente está sim. falando hoje do podcast voltado para a autoestima feminina e os procedimentos estéticos. Você falou dos bioestimuladores, né? O meu público, o Damiris falou a questão da boca, tem muita gente fazendo preenchimento labial e lá, no seu núcleo, como é que tá lá esses atendimentos? O que é que a mulherada tá mais... Então, eu realmente gosto de trabalhar muito com a harmonização facial, até porque a harmonização, né, e o rejuvenescimento facial, ele não precisa tanto do paciente. E eu já trabalhei muito com corporal, trabalho ainda, né, mas eu trabalho exatamente aí com a questão dos bioestimuladores de glúteo, coisas que realmente eu sei que mesmo que ele não venha fazer uma atividade, uma coisa assim, a gente consegue dar um resultado melhor para ele. E realmente o corporal ele realmente é um tripé, né? A gente ainda trabalha muito com a intradermoterapia, que é um excelente tratamento também para quem procura, né, as disfunções estéticas. Mas hoje o que eu realmente trabalho lá são os bioestimuladores de colágeno. Eu acho que quando a gente trabalha com os bioestimuladores, a gente realmente consegue devolver para o paciente aquele rejuvenescimento que ele busca. O meu público feminino é um público realmente a partir dos 30, né? Como o Dan falou aí, é o público que nos procura porque já tem uma estabilidade, né? Já tem Mas, exatamente, os sinais de envelhecimento que a gente sabe, né, gente? Depois dos 30, colágeno, tchau, não produz mais, tá? Então, é só ladeira abaixo. A gente precisa fazer reposição. E eu tento educar os meus pacientes a isso. Sua vida vai ser um eterno tratamento, né? Hoje o pessoal chega para mim e diz assim, você tem quantos anos? Quando eu falo a minha idade, não tenho problema, eu tenho 33 anos. As pessoas assim, meu Deus, que menina nova. Eu falo assim, eu faço bioestimulador, eu faço botox, né? Pegando a deixa do botox, existe uma polêmica em cima do botox, porque cada vez mais as pessoas estão cada vez mais jovens utilizando a toxina botulínica. Ontem, por sinal, eu estava gravando conteúdo aqui no estúdio, conteúdo que vai lá no canal, por sinal, siga meu canal no YouTube, tá? Falando que a toxina botulínica, ela tem como principal função a prevenção. Sim. Né? O botox, ele é um neuromodulador, ele vai competir com o neurotransmissor, né? Vai impedir que esse músculo faça um movimento de contração e o músculo fica relaxado. Se eu falo o músculo fica paralisado, não, o músculo não está paralisado, ele está relaxado. A partir do momento que o músculo relaxa... Isso é transitório, justamente, né? ele deixa de fazer a contração e as rugas dinâmicas que podem evoluir para uma fratura dérmica que a gente chama dentro da harmonização facial, que é quando você tem aquela ruga já estática, né? Então, principal função da toxina é realmente a prevenção. E eu sempre falo isso, quanto mais cedo, obviamente, gente, eu falo assim, eu tenho 24 anos, 25 anos, eu levanto a sobrancelha, tô cheio de ruga. Comece a fazer uma vez por ano. Uma vez por ano. E às vezes as pessoas estão criticando a gente. Infelizmente as pessoas só buscam a gente quando já tá com aquela linhazinha ali, né? E a toxina botulínica, o botox, a consequência dele é realmente aquele desaparecimento momentâneo daquela linha ali. A melhor para a gente trabalhar é realmente a linha dinâmica. A linha estática a gente suaviza, mas a gente também tem que entrar com outros tratamentos aí, né? Uma hidratação profunda através dos skin boosters, dos ácidos hialurônicos. Então a gente precisa educar o nosso paciente. E eu sempre falo isso, gente. Não é porque você é jovem que você não tem que fazer o tratamento. O ideal é que você comece a fazer enquanto você ainda tem aquela produção para prevenção. Eu mesmo comecei a me cuidar com 25 anos.
que é quando a gente começa a ter a queda da produção do colágeno. A gente não para, né? Não é definitivo, mas a gente começa a ter a perda da É um produção. colágeno pobre. Né? Exatamente. Então, ali você já tem que começar. E hoje a gente percebe muito o estilo de vida jovens com 20, 21, com as linhas já super marcadas. O sol já não é o mesmo. Atividade física. É atividade física pesada, né? E ali o estilo de vida é realmente totalmente diferente. A alimentação também influencia, né? Então, ali, jovens com 22, 23, com o frontal ali, a testa toda marcada. Então, vai esperar até 30 anos para fazer Botox? Então, de assim, jeito nenhum. Como o Damires falou, gente, passou do 30, começou a ganhar dinheiro, Isso começou a aí. aumentar o fluxo financeiro, Já se mas cuida. inversamente é o colágeno. Começou a ganhar dinheiro, passou dos 30, O começou o colágeno já diminuir. começa, já- Então pega já o vai. dinheiro Investe na Investe poupança no do colágeno. Exatamente. faz o banco de colágeno. Se calcular direitinho o seu primeiro trabalho com 22 anos, você começa a juntar, com 25 certo. Faz já o dá suco. pra fazer. Dá pra fazer um suco. Maravilhoso. Dá pra fazer. Bora calcular direitinho, que se organizar. Se organizar, todo mundo faz isso. todo mundo Vamos dar o tema, né, do podcast. Educação financeira. Já vai rolar. Da aí. poupança do colágeno. Então, assim, lá mesmo, lá em consultório, o meu carro-chefe hoje são os bioestimuladores, mas aí junto com eles a gente trabalha muito com a toxina botulínica, né, o Botox, e trabalhamos também muito com os preenchedores, e através da naturalidade. Eu não faço uma quantidade exagerada de preenchedores em nenhuma harmonização. Não estou dizendo, gente, que quem faz está errado, tá? É a minha conduta de atendimento. Quem me busca querendo naturalidade. Então, eu trabalho dessa maneira porque eu entendo que essa maneira é a melhor. Mas não estou dizendo aqui, né, que os outros que não trabalham estão errados. Não, de jeito nenhum. Nem que você que procura está errado, não é isso. Mas eu hoje procuro tratar a pele para depois harmonizar. Sim. Isso daí devolver ao paciente, à paciente, né, essa naturalidade, essa beleza feminina, né? E hoje a gente sabe, graças a Deus os homens estão vindo mais, mas 90% do meu público é feminino e eu amo cuidar de vocês. Sim, então, horário, né? Vamos agora para a doutora Giovana. É um tema assim, como eu tenho pouca experiência, ignorância mesmo, não conhecer essa parte de estética íntima. Tive até conversando com a Aline sobre essa área. Eu tenho bastante curiosidade, não é? Em relação a saber assim, quais são as queixas. Eu cheguei a fazer um curso de preenchedores corporais e dentro do curso a gente viu preenchimento, né? Preenchimento em região genitália, grandes e pequenos lábios para poder diminuir flacidez, né? Mas fora dos preenchimentos né? Então, eu queria saber mais. Existe um universo aí gigante, né, dentro dessa que eu chamo de saúde feminina. Acho que a minha formação que busca dermatofuncional e saúde da mulher, ele casa perfeito para tratar esse tipo de disfunção. Então, vamos dizer que 70% das pacientes que buscam o consultório, elas estão com queixa, por exemplo, de flacidez na região de pequenos e grandes lábios, e hiperpigmentação, que é o escurecimento, né, da região íntima, por exemplo, região de virilha, região perianal. Então, esse escurecimento pode ser decorrente de um atrito, de um tipo de depilação inadequada, de um tipo de pele específico que tem mais tendência a pigmentar ou não. É uma área onde a gente tem grande quantidade de folículos, e também, né, faz com que a gente tenha uma grande queixa naquela região. Então, as principais queixas seriam hiperpigmentação, que é o escurecimento, flacidez, e o que eu observo na minha prática clínica é que o fator idade ele não é um fator que desencadeia uma desarmonia, a gente pode dizer assim, na região íntima. Independente da idade, mulheres jovens ou mais idosas, adultas, elas buscam a melhora dessa região também. Outra queixa que acontece muito é gordura em monte de Vênus, que é a região suprapúbica, né? O famoso capu, ali onde, né, para os leigos conseguirem entender, que esse aumento de gordura localizada também impacta na autoimagem genital. Assim como a gente fala de autoimagem corporal, a gente também fala de autoimagem genital. Os preenchedores, né, esse tipo de procedimento, eles são bem-vindos, mas existe uma gama de procedimentos
principalmente com alta tecnologia, com laser, com microagulhamento, que a gente pode fazer na região tanto interna do canal vaginal, quanto também na área da região vulvar, que pode ter melhora. Então, a gente consegue tratar a flacidez e os resultados são incríveis. Porque, normalmente, a mulher ela não tem esse cuidado quando ela não sabe, né, de passar um hidratante. Como passa no rosto, no corpo, como um todo. Exatamente. Eu percebo que essa virada de chave para o cuidado da região genital, dessa imagem, ela vem mais tarde, né? Exceto aquelas meninas que realmente têm uma queixa por pequenos lábios maiores do que os grandes lábios, na tentativa de se encaixar no padrão, né? Infelizmente a gente vê isso e eu luto contra de que não existe um padrão. A região vulvar de cada um é particular de cada um e cada um carrega a sua história ali, né? Então a gente não tem que impor nada para as pacientes, e sim a melhora da harmonização de uma forma geral. Então, se tem um quadro de foliculite, que também pode ser uns pelos encravados naquela região, a gente pode prescrever um tipo de depilação a laser que melhora essa queixa, associado com os tratamentos estéticos. Assim, é uma gama muito grande de procedimentos que a gente pode fazer ali naquela região. Ô, Gil, e assim, a procura é grande? É um mercado que ele vem crescendo, né? A gente tem grandes nomes ali, eu sou de Salvador, grandes nomes em Salvador, de centros de pesquisa que trabalham com isso. Tanto de médicas, né, quanto fisioterapeutas que têm uma representatividade mundial, mas eu sinto que o mercado ele vem mudando, né? Tanto pelos cursos, né? Os primeiros cursos a gente tinha uma procura menor de profissionais e hoje em dia, a cada vez mais eu tenho uma demanda maior de alunos, porque as mulheres estão buscando isso. E aí você falou sobre padrões, né? No mercado erótico, que é um mercado, tem-se um padrão também vulvar, assim como tem um padrão de pênis. Então, tem que ser grande, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser branco, tem que ser preto. Tem vários padrões. O grande tem que ser preto. Tem essa representação de que você tem essa configuração. E na mulher, sofre-se muito com a ideia de tornar a vulva infantil. É o que a gente chama de infantilização da região íntima. Né? Onde sem pelos, onde os grandes lábios são maiores do que os pequenos lábios. E aí, quando a gente para pra pensar, inclusive nesses padrões, a gente observa o seguinte, que eles existem, mas antes ninguém tocava no assunto. Então, não existia estética íntima. Você tinha um tabu, isso. né? As crenças ali. Mulheres que não ficavam sem roupa diante de seus parceiros, não gostavam da imagem da sua própria vulva sob a luz. E quando a estética íntima tem crescido, as pessoas têm ouvido falar, e aí eu vejo assim, eu não trabalho com estética íntima. Ainda. Eu acho que não vou trabalhar, não. Calma. Eu não trabalho com estética íntima, mas a gente tem alguns equipamentos que vêm junto, né? Radiofrequência, que vem com a ponteira. Sim, pra ir e tá lá, e a gente não usa. Tem essas questões. Tem muita gente que procura a gente e exige... Não, peraí, calma. Aquela mulher que menstruou, o pigmento do corpo mudou, a vulva ficou mais escura, não é uma hiperpigmentação, é natural, e ela quer a vulva da infância. E tem esse padrão, né, desse mercado erótico. Essa semana eu vi uma postagem de uma profissional que trabalha na área falando que tem mulheres que querem a área rosada e usam maquiagem. Imagine o risco que pode causar para a saúde íntima o uso de pigmentos e maquiagem para aquela região. Então, a nossa voz ela tem que ser muito ativa de que não existe um padrão, existe uma melhora para agradar a si mesmo. Isso. Né? Então, a mulher ela vai buscar a melhora da imagem genital porque está incomodando a ela. Provavelmente porque ela viu em algum lugar, né? E ela está tentando se encaixar e é nosso papel dizer, não, dá para melhorar isso porque esses tratamentos são indicados porque eles vão proliferar colágeno, porque faz parte do processo de envelhecimento você ter perda de colágeno também na região genital. Então, assim, você catequizar mesmo, né? Passar a informação para que essa paciente, ela não queira sair dali com aquela região completamente transformada e ela não se reconheça. Sim. Né? Eu quero falar sobre outro assunto aqui, que é bastante polêmico, que é aquela coisa assim... Damiris falou assim, tem aquela paciente que tinha vergonha do parceiro. Aquele problema que eu acho que todo mundo tem, assim, a paciente está indo fazer o procedimento escondido do parceiro,
não é? É uma coisa corriqueira. Por que vocês acham que isso acontece? A gente tem os dois lados, né? Tem aquela mulher que faz escondido e tem aquela mulher que faz porque incomoda ela, mas o parceiro diz: pra que você vai fazer isso? Tá tudo ótimo, não tem nada demais. E ela tem que gritar e dizer: não, mas está me incomodando. Eu preciso disso para melhorar o meu empoderamento, né? Então, tem os dois lados. Tem a questão financeira também, Também. Às vezes ela não quer que o marido saiba, que o parceiro saiba Exato. que ela está se beneficiando, melhorando a sua autoestima para si. E também tem a questão disso, daí eu tiro por todas as conversas que a gente tem. A mulher, ela não quer ela quer que o marido perceba, que o parceiro perceba. Que algo Que aí, mudou. se ele, nossa, você tá diferente. Não fiz nada, né? E ela não quer que ele saiba que ela está envelhecendo. O homem não tem isso. Mas a mulher tem várias tem tramas. exatamente precisamos o dizer, né? envelhecimento, O né? Várias homem envelhece, tramas. ele fica, como é? Eu tenho Charmoso. um nome. Charmoso. A mulher A não. mulher, ela fica velha. Fica velha. E Então, é todo. Caio fala mais ou menos. então essa crença. É toda uma trama, né? Que é uma trama social que a gente está envolvida aí, Exatamente. em todos os momentos. Tem muita mulher que faz escondido. Porque ela tem um caixa 2, ela trabalha, ela tem a grana dela, que ela ajuda em casa, mas se o companheiro souber que ela guarda o dinheiro para fazer aquele... Não é o dinheiro do trabalho dele, é o dinheiro do trabalho dela. Justamente. Então ela não Exatamente. quer que ele saiba do caixa 2 dela e faz o procedimento associado a isso. Ela continua linda, os anos passam e ela está cada vez mais jovem, então ela vai agregar isso aí. Não, e é comum, gente. É comum isso, não é? E aí a gente não pode postar foto Não de depois, é pode. horrível. Não pode. É horrível, mesmo. O resultado tão lindo. Tão né? lindo, É. e a gente não pode postar. E aí, junto com essa ideia de que ela precisa ficar o tempo inteiro jovem, de que ela tem que estar sempre bonita, e que ninguém pode saber que ela faz um procedimento para ficar mais jovem, vem a autoestima dela, que muitas vezes é baixa. Então ela pensa assim, poxa, se alguém souber que eu faço um procedimento estético, vai achar que eu não sou Íntimo bonita. ainda. Exatamente. Vão achar que eu tenho um íntimo, problema. que eu tenho problema. Exatamente. Eu vou compartilhar uma intimidade que aconteceu comigo no meu parto sobre estética íntima. Acho que eu nunca compartilhei isso com ninguém. Viveu só eu, meu marido e as enfermeiras que estavam lá. Meu parto foi um parto natural. E durante o processo do parto, depois do parto natural, sem anestesia, sem nada, teve uma laceração, uma pequena laceração, absolutamente normal e dentro de todos os padrões de parto natural. Não fiquei com nenhum tipo de lesão por isso. Então, na hora de fazer a sutura, a enfermeira, não sei porquê, ela achou que ela deveria fazer uma modificação nos meus pequenos lábios, porque ela não gostou. Não acredito. Acredite, aconteceu isso. Meu Deus. É uma violência obstétrica. Total. E eu estava sentindo dor. Total. Porque anestesia, depois da sutura dos 4 pontos que eu precisei, ela foi anestesia local. Ela passou e ela queria. E eu fazia assim, não precisa. Não precisa, moça, eu gosto assim. Eu gosto assim. E ela fazia, mas vai ficar mais bonita. Mas eu não quero. Eu gosto assim. Eu só conseguia dizer isso. Eu gosto assim. E Depois eu não quero. Depois, gente, foram 23 horas de trabalho de parto. E aí, eu já tava cansada. Eu só conseguia dizer, eu gosto assim. E aí, meu marido fez assim, ele tava com a Isabela, ele virou e fez assim, o que foi? Aí ela disse, é porque eu consigo deixar mais bonita. Aí ele disse, pra quem? Pra ela, né? Nossa. Aí ela ficou quieta. Aí a mulher fez, não, então não vou mexer. E tipo assim, ela ficou meio que ofendida. Porque na cabeça dela, ela ia me fazer um favor. Porque eu acho que a minha vagina não fazia parte do padrão de beleza dela. E aí, tipo assim, eu lembro disso muito forte, porque foi no final do parto. Era aquele momento que eu já ia pegar a minha filha de novo. E eu tendo que brigar. Olha, que desgrama. A pessoa com as pernas abertas. Depois de receber uma sutura, tendo que brigar com a enfermeira para não mexer na vulva que ela achou que talvez merecesse um retoque. Ela disse, é só um pontinho. E eu lembro que eu ficava assim, um ponto? Quer dizer, um ponto ia mudar toda a minha... E uma coisa que eu nunca pedi. Então, assim, dentro dessa minha experiência... Que hoje é uma experiência negativa, mas que hoje eu fico assim, pensando no absurdo e talvez de como essa mulher vê o próprio corpo, né? É muito mais sobre ela do que sobre mim, que estou bem resolvida com isso, né? Que tô super bem resolvida com o meu corpo.
E aí, quando... E Ninho também. E Nil também. Ninho tipo é a assim, esposa dela. ele olhou assim, Quantas pra mulheres quem? são agredidas, né? Tipo, pra quem? Não precisa, pra quem? Porque Depois- a Abre um outra diálogo acha pra que gente não. falar sobre isso. exatamente. E É aí, algo- eu fiquei pensando assim, poxa, quantas pessoas que fazem parto natural passaram por essa situação? Ou tem vergonha da própria vulva porque em algum momento, Alguém num outro falou. parto, falaram que a vulva precisava de um retoque, né, de um reparo. Então, assim, a mulher ela sofre muito com relação a esse padrão de beleza e manter a autoestima intacta, Dentro disso, apesar disso e até dentro disso, é muito difícil. E deixa eu dar um adendo aqui em relação ao que você falou, né? O outro viu. Podem observar. Toda mulher, principalmente a mulher, quando alguém chega para ela e fala: "Nossa, sua boca não é bonita", muitas vezes nem ela não observou. E ela só começa a se incomodar porque o outro falou. Isso daí é no geral, né? Eu já passei por vários momentos, várias situações, vamos mudar isso. Aí eu olho assim, nossa, eu nunca tinha observado. E depois do que falaram, eu começo a observar e começo a me incomodar. Então, hoje a gente tem que tirar isso. Nossa, poxa mesmo, você não gosta? Problema seu. Problema seu. Essa é a resposta. Problema é seu. Porque eu realmente gosto, tô feliz do jeito que eu tô e é isso, entendeu? E podem observar, se a gente for parar para pensar, todo mundo que tem quer melhorar algo no corpo, né? Quer melhorar porque o outro falou que não estava bom. Diferente de uma condição assim, uma pessoa que tem uma foliculite, Sim. uma pessoa que tem uma hiperpigmentação A gente não por pode conta extrapolar, dessa né? foliculite. Não, exatamente. Uma pessoa que tem os grandes lábios muito menores a ponto de gerar uma dissensibilidade. É dificultar, diferente né, a penetração, Sim, exato. o ato do sexual. que você ter uma coisa, porque é um padrão. Porque Pelo no pornô padrão da semana passada, a vulva era pequena. Exatamente. Não faz sentido. E eu falei isso hoje em sala, exatamente isso. Nós estamos dentro dos padrões culturais. Isso. É do país, é da religião, é da cultura. Então, nós estamos inseridos nisso, né? Então, tudo isso daí vai nos direcionar. Ontem, eu ainda dei esse exemplo, ontem era lindo a mulher que era magra. Hoje já é linda a mulher que é musculosa. Amanhã vai ser linda a mulher que já é mais gordinha. E tá tudo certo. Entende? Só que até quando a gente precisa estar dentro desses padrões? Nós precisamos entender que o nosso padrão também é único. Nós somos únicas, né? Eu acho que é muito mais questão pessoal, né, do que se colocar, Sim, né, nesses total. padrões. E aí é difícil. O difícil é construir numa menina essa força de não tem como você não ser afetado, Sim. Não. mas de ser minimamente afetado. E não ser afetado é a gente entrar numa ossada que não existe. A partir do momento que você fala assim, vou botar uma calça mais alta porque disfarça o meu flanco, você acabou de ser afetado, Exatamente. né? Mas se você ficar bem com a calça mais alta que disfarça o seu flanco, você tá bem, Ok, tudo né? ok. Tá tudo certo. Você não vai se odiar pelo flanco que você tem. Exatamente. E Né? tá tudo certo também você querer fazer um tratamento Pra estético, tirar, viu, gente? pra Pelo amor reduzir de o Deus, estamos aqui flanco. pra lhe ajudar, pra ajudar vocês. Tá tudo bem. Até porque você tem que fazer por você. Isso. Né? A gente não tem que fazer pelo outro. Você se olhou, você sentiu que você não tá bem ali, você quer mudar, estamos aqui prontas para ali. A gente puxa o gancho do início, né, do nosso podcast, que é a autoimagem, né, a Exatamente. autoestima. Então, essa busca da autoestima, nós somos profissionais da saúde que estamos aqui para poder juntos Trazer, nessa né? caminhada. Essa né? condução, né, que a gente Construir, falou no começo. desenvolver e trazer, De uma forma mostrar. muito sutil, muito harmônica, mas eficaz também, né? Eu acho que se deixar aqui, diretor, a gente vai. Vamos, já passou vai uma sair, hora, né? Já realmente. chegamos a 1 hora Tempo boa. de programa, mas foi um bate-papo maravilhoso, Tenso, né? né? Assim. Intenso, né? Foi. Feminino, assim. Mas eu É. não esperava. Representando. Tanto é que Renato quase não falou, né, gente? Pois é, Caio tá aqui, você velho, essa você ficou quieto, porque você é falante, mas eu vim falando com vocês no carro justamente isso. Olha, eu não precisei nem conduzir, Gilmar, esse programa, né? Foi uma dava uma deixa, outra vinha, veio uma trouxe uma história, outra, né? Então, assim, para encerrar, né, esse bate-papo maravilhoso, eu vou fazer uma coisa que eu não fiz no podcast anterior.
eu quero que vocês deixem, antes de fazer o jabá de vocês, obviamente, de falar dos cursos de vocês, dos atendimentos de vocês, da rede social de vocês. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para todas as mulheres, e vocês, homens, né, visualizem, né, absorvam essa mensagem para sua companheira, sua mãe, sua irmã, suas pacientes, sua colega, tá? Então, uma mensagem assim, pode ser uma mensagem falando de você, pode ser uma mensagem que você queira. Imagine que você vai colocar essa mensagem no outdoor e que todo o mundo feminino e as pessoas que convivem com as mulheres vão ver, vão visualizar essa mensagem. E depois vocês podem fazer o jabá de vocês. Quem quer começar? Primeira coisa, se ame. Quando você se ama, você se aceita e o resto é consequência. E se valorize, saiba a mulher maravilhosa, incrível que você é. Porque você é incrível e você é única, né? Nós somos seres únicos em um universo com milhares de pessoas e você é um ser único. Então se ame, saiba que você é única. E se você for fazer alguma coisa para melhorar em você, faça por você e não porque o outro diz que você tem que fazer. E também vou deixar um recado aos homens, né? Ame as suas esposas, suas companheiras, namoradas do jeito que elas são. Não compare, não compare, porque ela é única. E se você escolheu ela, você tem que amá-la do jeito que ela é. E é isso. Mulheres, se amem e se valorizem. Vamos passar as mensagens, depois a gente passa o jabá para não cortar esse clima, momento. Ó, depois de uma mensagem dessa, olha a minha responsabilidade. Ele pega a gente assim, mas eu acho que é se empoderar, é se amar. A mensagem que ela passou super procede. Se precisar de ajuda, busque ajuda. Nós, os profissionais, estão aqui, né, estudando, trabalhando, pesquisando para ser essa mão, dar essa mão, né, e seguir juntos. Eu acho que as mulheres que vivem aí dentro de relações tóxicas, relações abusivas, elas devem saber que é possível sair disso, né, Sim. e que existe um mundo aí lá fora imenso para conseguir captar e melhorar sua autoimagem, melhorar sua autoestima e se amar mesmo. Então, eu gosto muito de passar a mensagem de poder. Então, assim, você é mulher que por algum motivo se sente menos poderosa, entenda, a natureza te construiu para construir, para dar luz a um novo ser. Olha o tamanho da sua potência. Da força, né? É muito grande. Você é berço, você é lar. Depois de você ser lar, você é mãe, você é cuidadora principal. Os homens, eles são cuidadores também, mas a construção, a formação de um ser humano está dentro de você. O seu poder é desse tamanho. Se alguém disser que é menor do que esse, você olha para a cara dessa pessoa e fala assim, problema seu, tá? Então, se enxergue como alguém extremamente poderosa. Se você quer mudar algo, mude. Mas mude dentro do tamanho desse poder. Não muda para entrar em um copo, não muda para entrar numa garrafinha. Pensa no oceano de força que você é. Pronto, eu quero mudar o meu cabelo porque eu vou ficar maior do que o oceano que eu já sou. Mude o cabelo. Mas se você quiser mudar o cabelo para ficar igual a menina da televisão, ela é só um copo. Não adianta você se reduzir a preencher um copo. Você é um oceano. Então pensa que você é mulher e você é extremamente poderosa. Eu tenho uma filha de 6 anos. Que se você pedir para ela falar sobre feminismo aqui, a bichinha fala. Disseram ela um dia, disse assim, ela não pode dirigir. Isabela, desce do trator. Menina não pode ficar em cima de trator. Ela, menina, faz o que quiser. E ela saiu revoltada, porque menina faz o que quiser. É o tamanho do poder que a gente tem, né? Menina faz o que quiser. A mini querida. Agora fazendo jabá. Já que você encerrou, continua fazendo jabá. Vamos falar. Sou fisioterapeuta da Finíssimos. Tem uma equipe de profissionais que vai te atender. A gente trabalha com estética corporal e facial. Na Lotus, clínica que sou sócia de Renato. Lá você vai encontrar uma equipe multidisciplinar para te ajudar naquilo que vai te tornar um oceano. Lembra sempre dessa referência. Você tem que ficar maior do que você já é. E a gente trabalha também, eu trabalho também com cursos. A gente tem um curso online de gestão em clínicas no Hotmart, que vai te ensinar o manual, o beabá da construção. Você que é profissional de saúde, que não sabe por onde começar, a gente te ensina desde a construção lá da sua visão, da sua missão, para você não se perder, para você continuar crescendo. A gente também tem cursos prêmios, que são de 2 dias, de um dia em que a gente vai atender o paciente lá no consultório. De microagulhamento vai ser o próximo dia 12, de limpeza de pele e de peelings químicos.
São turmas reduzidas para a gente conseguir dar uma qualidade ao treinamento e você comece a trabalhar com a autoestima de outras pessoas, inclusive de mulheres. Doutora Emily Souza. Então, a gente tem um instituto, né, em Feira de Santana, e a clínica, tem uma clínica também, nós temos a clínica, nós fazemos aí o atendimento facial, corporal e capilar, né, devolvendo exatamente essa autoestima, não só feminina, mas masculina também. Então, nós trabalhamos muito com a estética avançada, que a gente fala, né, que são os invasivos, mas nós trazemos exatamente, devolvemos aí essa autoestima, melhorando a questão, trabalhando muito com rejuvenescimento facial, com o capilar também, né, que o público masculino tem buscado muito a gente aí para o capilar, questão das alopecias, enfim. E corporal também nós trabalhamos com tudo. Sou professora também, dou aula, dou cursos lá no nosso instituto. A gente também trabalhamos com turmas reduzidas, exatamente porque eu entendo que quando a gente tem o tete a tete ali com o aluno, ele aprende muito mais, e sempre trabalhando ali na mão com pacientes modelos mesmo, pacientes reais, para te atender da melhor forma. E nos dias 1 e 2 aí de abril, nós teremos o nosso primeiro congresso baiano de biomedicina estética. Só que esse congresso não é só para biomédico, tá, gente? É para fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, cirurgião dentista, médico e, claro, nós biomédicos. Então, todos vocês que estão aí nessa área, que querem entrar nessa área aí da estética, nesse mundo maravilhoso da estética, nós estamos trazendo aí excelentes palestrantes, inclusive o nosso querido Dr. Renato estará palestrando aí no nosso congresso, entre outros aí, né, doutora Gabriela Silveira, que vem de São Paulo, temos doutora Edmar Fiuza, doutor Said, doutora Taíla, entre outros vários, e vamos falar muito sobre empreendedorismo, sobre técnicas avançadas dentro da estética, e entregar para você aí um conteúdo maravilhoso nesses 2 dias, 1 e 2 no IBS de Feira de Santana. O Dan, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Redes sociais, meu Instagram pessoal é @eudamiles, e todo o nosso trabalho da Finíssimas você encontra no @finíssimas. Pronto, tenho aí, né, hoje eu tenho o pessoal, o profissional, o meu profissional é @Instituto Doutora DRA Emily Souza. Vou só soletrar o Emily, porque todo mundo coloca LY, e não é, gente, é EMILE, certo? E aí temos aí o pessoal, né, o @Emily Souza 7, temos o do Congresso também, então se você se interessou, o do Congresso é o @CB Bioestética. Estaremos esperando aí vocês. Gil. Eu sou professora, eu dou cursos e faço atendimento, eu fico lotada em Salvador, então minha concentração de atendimentos e aulas, eles acontecem lá. No final de março, a gente tem uma data prevista para o curso de Kinesiotape, a gente nem conseguiu falar um pouquinho, fiquei ali com a língua coçando, mas para um próximo podcast. Pelo Instituto Fisicom, minha rede social é Giovanna Bergme. Giovanna Bergman. Ele vai deixar anotado em algum lugar aí para poder facilitar a vida de vocês. E os cursos, né, principais é o de estética íntima, que a gente falou bastante, que é um curso fantástico, eu sou apaixonada, é um curso de uma imersão de um dia, onde o profissional da área da saúde ele sai habilitado para conseguir executar o procedimento, os procedimentos, né, que são vários, e aulas de pós-graduação e o atendimento. Uma nova vertente são as consultorias que, assim, os alunos, os pacientes estão buscando muito, um direcionamento do que deve fazer, também tem essa possibilidade, vocês encontram na minha rede social. Pronto. Gente, e vocês encontram essas 3 professoras maravilhosas na nossa pós-graduação, obviamente, né? A pós-graduação da Faculdade Barão de Jequiriçá, em parceria com o meu instituto, primeira pós-graduação do Baixo Sul. A gente já está na 3ª turma, hoje Damira estava na turma 3, Emily na turma 1 e Gil na turma 2, e você que é biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, médico, odontólogo e quer trabalhar com estética ou já trabalha com estética e quer junto ao seu conselho a sua habilitação, porque você precisa de um título de especialista para ter junto ao seu conselho, tá? Qualquer lugar do vídeo aqui vai ter um QR Code, você aponta o seu celular, que aí vai entrar em contato com a nossa equipe. A gente não tem mais vaga para essa 3ª turma, mas logo a gente vai lançar a
quarta turma, tá certo? Eu continuo atendendo na Clínica Lotus, aqui em Valença, Clínica Mais Vida em Laje, Clínica Plena Enge, que é Clínica Revitale em Amargosa. No Instituto, a gente continua dando os cursos prêmio também, para a turma reduzida. A gente não tem mais vaga para o curso de fevereiro de intradermoterapia, a gente tem 2 vagas para o curso de harmonização com ênfase em preenchedores faciais, que vai acontecer aqui em Valença. E se você gostou, rapaz, eu fiquei aqui, foi intenso, né? Eu acho que esse episódio vai ser difícil bater, né? Chegamos a 1h15 de podcast. Se fez sentido para você, eu acho que fez sentido, porque foi um podcast que me marcou, mas, né? Se fez sentido para você, compartilha. Primeiro, ativa aqui o sininho, né? As notificações do Estúdio Rocon. Envia para um colega que trabalha com estética, envia para sua mãe, envia para sua irmã, envia para sua tia, envia para o seu namorado, para ver se ele começa a lhe tratar melhor, né? Envia para o marido, o tio, para o avô, para o pai, envia para todo mundo esse podcast, que eu tenho certeza que vai fazer algum sentido na vida de vocês, tá? Eu queria agradecer ao restaurante Mega Chique pelas bebidinhas aqui, né? O café, o chá, a aguinha, e aqui Gilmar e Caio do Estúdio Rocon. Então, beijo, obrigado, meninas. Foi show, meninas. Até a próxima gente, até a quarta-feira próxima. e tchau.